O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast tem como finalidade sempre trazer pessoas ou assuntos que sejam de total relevância para o nosso desenvolvimento. E hoje eu e o DJ Castro resolvemos fazer um episódio um pouco diferente, sem um entrevistado especificamente, mas trabalhando um tema que entendemos como sendo fundamental, principalmente no atual momento, que é o momento que a gente começa a trabalhar planejamento dentro das empresas, não é isso, DJ? É isso, super importante, né? Destacar a necessidade do planejamento, mas não qualquer planejamento, né? Eu falo muito sobre isso, que é o alinhamento entre o planejamento estratégico, a estratégia de marketing e a estratégia comercial, para que a empresa tenha realmente um norte e um rumo para traçar, né? Para seguir. Nesse momento, assim, a gente chega mais final do ano se aproximando, as empresas começam a despertar o interesse para ver os números ou ver os resultados que obtiveram ao longo do ano em exercício e repensar um pouco essas estratégias, sejam elas de marketing, sejam elas comerciais e assim sucessivamente. É muito comum se falar disso e é muito comum que as empresas esperem muito para começar esse planejamento. E quando começa o ano, se o planejamento não foi muito bem estruturado, começam a haver algumas rupturas nesse processo de planejamento. E o que acaba acontecendo? Eu até quero que você comente sobre esse assunto. Nem sempre é feito as revisões com a devida periodicidade, que vai permitir com que a gente faça alguns ajustes e alguns acertos. É isso que acontece com o marketing? Na área comercial é isso que acontece. No marketing, a gente muitas vezes, muitas empresas acabam fazendo um plano de comunicação apenas e não integrando todas as áreas. Isso é um ponto de atenção, né? Não usar apenas por exemplo, vamos fazer uma comunicação digital, uma estratégia digital. Ok, e o que mais? Quais outras ferramentas a gente pode atacar ou direcionar ou estruturar ao longo do tempo, dedicando investimento, dedicando tempo, colocando num cronograma, estabelecendo as regras de relacionamento, etc, etc. Mas o marketing também precisa ir além, a gente precisa falar de capacitação das pessoas, aí são os 7 P's, né, que envolvem preço, praça, produto, promoção, pessoas, processos e performance. A gente tem que ter isso. Então, olhando de maneira integrada com o alinhamento estratégico da empresa. O que acontece muitas vezes? As empresas fazem um planejamento estratégico que tem o seu tempo, certo. As áreas fazem os seus planos de ação, mas muitas vezes pode haver uma desconexão entre essas atividades. O que está sendo conversado ali no marketing não está conversando com o comercial. Tá. O que está definido ali no comercial e no marketing não necessariamente está respondendo às demandas do planejamento estratégico. Então é ponto de atenção, chamar, né, direcionar o foco para isso e tentar fazer essa integração. Eu não sei se eu estou correto na minha análise, até quero que você comente sobre o assunto. Eu percebo que hoje o mercado ele se tornou muito ansioso. Isso já era ansioso, mas eu acho que as mudanças que aconteceram nos últimos anos, essa velocidade toda, essa disrupção toda, foi tornando assim a galera meio que atropelando algumas etapas. Primeiro ponto que eu acho que cabe de repente o teu comentário, a questão do planejamento, quando se fala de planejamento estratégico, você citou. Antes a gente fazia um planejamento estratégico com um horizonte mais distante. Hoje a gente já sabe que isso não é muito tranquilo para se fazer, frente a tudo que acontece, então hoje o horizonte é um pouco mais, vamos dizer assim, mais curto. Entretanto, existem desdobramentos aí com tático e planejamento operacional, ok. Mas o que eu percebo é que também acontece nessa ansiedade o fato de não respeitar aquilo que estava combinado naquele planejamento, e aí por conta de querer fazer a coisa de fato acontecer, e talvez até assumir um protagonismo dentro da empresa, o indivíduo vai lá e toma algumas iniciativas que não estavam combinadas e que atrapalham um pouco o curso desse planejamento. Isso acontece com o marketing? Acontece, ou tomar decisões no meio do processo e não ajustar o que está definido ali. Não ter esse loop de feedback, esse circuito de feedback, né, de avaliação constante, um PDCA, por exemplo, em que a gente roda e começa a avaliar.
E às vezes pode ter também uma coisa, algo que pode ficar até esquizofrênico. A gente faz um planejamento para 12 meses, por exemplo, Tá. considerando todas as disciplinas do marketing. E aí alguém pode entrar com, vamos fazer uma abordagem de marketing ágil, por exemplo, Tá. que agora está na moda também. Sim. Né? E isso não conversar com o que a gente já tinha definido. É claro que o planejamento, a gente sabe que não vai fazer exatamente aquilo, mas é importante usar como uma régua, né, como uma métrica e como um norte para o que a gente vai efetivamente realizar. Eu questiono muito a falta de revisão e ajuste no meio do caminho. O brasileiro, muitas vezes, gosta de sair fazendo Sim. e depois ver o que aconteceu. Né? É claro que quando tem momentos de aproveitar oportunidades, isso é importante, mas também tem que se ver como isso equilibra com o resto das coisas, porque o cobertor é um só, né? Sim. Eu acho que, historicamente, o nosso país ele sempre se amparou ou se ancorou muito na questão da criatividade. Somos, de fato, muito criativos. Temos uma habilidade para nos adaptarmos que salta aos olhos. Mas eu acho que isso não impede o fato de que a gente deveria planejar mais, né? Eu acho que essa é uma questão crucial. E tem uma outra coisa que me ocorre, acredito que faça sentido, é que parece que a palavra planejamento nos remete assim à época do descobrimento, assim, sabe, uma coisa assim muito antiga. E quando a gente traz esse assunto, pelo menos eu faço isso quando faço mentoria ou quando faço consultoria para os meus clientes, eu digo, cara, vamos fazer um planejamento. Hoje eu já não estou mais nem chamando de planejamento estratégico, eu estou chamando de planejamento e estratégias, sabe? Criei uma mudança no nome porque eu sentia, com o passar do tempo, dependendo do perfil da empresa que eu estava atendendo, que quando eu tocava no assunto planejamento estratégico, parecia que eu estava falando de um negócio assim, de um dinossauro, alguma coisa assustadora, que porra, o cara vai vir ali com uma SWOT, vai vir com um monte de coisa, nós vamos ficar meses aqui debruçados, planejando, sabe, escovando o cérebro até chegar num determinado resultado, e isso não vai servir para nada, porque aí vai dar um vento, vai dar uma chuva e nada funciona. Então assim, eu vejo que tem muito medo de alguns executivos, principalmente os executivos um pouco mais jovens, nessa questão do planejamento. Você tem essa leitura, cara? Eu vejo questão conceitual, né? Eu acho que a gente não deve fazer um planejamento tão monolítico, se é aquela coisa super estruturada, engessada e que leve meses, e a gente também não pode deixar solto. É uma questão de equilíbrio. A gente tem que pensar ao longo do tempo os recursos que a gente vai usar, certo, e as áreas precisam se conversar para isso acontecer efetivamente. Se a gente, realmente, esse modelo do planejamento convencional, ele acaba perdendo tempo dependendo do segmento da empresa. Eu tenho uma indústria, meu pipeline de produtos, meu ciclo de desenvolvimento de produtos leva 3 anos, eu tenho que saber com antecedência que produtos eu vou lançar, e claro que tem que ter uma margem para ajustes. E também tem a questão das empresas ambidestras, por exemplo, o conceito de ambidestria na empresa. Eu tenho que ter bem estruturado o que eu faço no meu core, o que é o meu negócio principal, para, a partir do momento que eu tenho isso aqui organizado, eu poder desenvolver inovação. Porque senão a empresa pode ficar presa num ciclo de inovação incremental e dar espaço para outros concorrentes do mercado ocuparem o mercado com novos produtos disruptivos, inovadores, etc., se a empresa acaba gastando muito tempo no fazer. Trago um exemplo. Fiz um curso de planejamento, de gestão de projetos, na Fritz Miller, aqui em Blumenau, e tinha um exemplo que o professor falava. Os europeus, os alemães e os japoneses, que são os grandes planejadores, sim, eles gastam muito tempo planejando, executam e tem pouca refação. O brasileiro sai fazendo, gasta pouco tempo planejando, executa, refaz, às vezes tem que refazer de novo e aí entrega. E o que acaba tendo? Um alemão fala assim, o projeto vai, por um exemplo de projeto, o projeto vai demorar 3 meses para ficar pronto. E vai custar X. E o cliente fala, pô, mas é muito tempo. O brasileiro não fala que vai demorar 3 meses, por exemplo, fala, não, eu faço em 1 mês. Sai fazendo. Aí tem refação número 1, refação número 2, quando vê o projeto está com 5, 6 meses e não foi entregue. Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção também. Além dessa conexão, falta de conexão entre as áreas, né?
Quando a gente pensa em planejamento, eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais, independente da área que nós estejamos desenvolvendo o planejamento, se é marketing, se é comercial, enfim, tanto faz. O que você considera essencial para um bom planejamento, olhando hoje com um olhar um pouco mais atualizado, mais moderno, né? Fugindo do modelo que a gente discutiu agora há pouco, que era aquele modelo mais conservador, mais estático. Não que a ferramenta SWOT não sirva, eu acho que ela continua servindo, eu acho que o propósito dela é bem interessante, da mesma forma que quando a gente fala de teoria das restrições, quando se fala de indústria. Existem conceitos, pelo menos na minha concepção, que eles são atemporais, eles continuam valendo sempre. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas dão um banho de loja, né, dão uma repaginada na parada e vem com um negócio com um nome bacana, mas é a mesma coisa, é requentando troca o nome e mantém a mesma base. É o almoço requentado que o cara vem e joga uma salsinha em cima e diz, olha, é um prato gourmet, não sei o quê. E isso o cara retorna com a SWOT, o cara retorna com a teoria das metodologia da moda com... Cara, é um negócio incrível, mas vamos lá. Vamos imaginar assim, nós dois, já que a gente tem aí a audiência nos acompanhando, de repente nesse momento ela está pensando assim, tá, eu vou precisar começar a trabalhar meu planejamento, se é que eu já não comecei, o que é essencial, o que você não deixaria de fora? É lógico, tem muitas coisas porque estão correlacionadas com as características de cada empresa, se é uma empresa de serviço, se é uma empresa de produto, a velocidade, o quanto eu tenho já de mercado, às vezes eu estou fazendo um planejamento muito mais para me proteger do que para avançar, porque eu quero manter aquele posicionamento, aquele share que eu tenho, enfim. O que você não deixaria de fora? Eu gosto de pensar o planejamento como uma narrativa bem estruturada, como um roteiro de filme. Tá. Tem que ter começo, meio e fim, por exemplo, 3 atos. Né? Você faz a abertura, o desenvolvimento e o fechamento. Ele tem que ter coerência interna. Um ponto principal para ter coerência interna é ter objetivos bem definidos. E esses objetivos têm que estar claros para todas as pessoas. E aí é fazer as perguntas certas. Perguntar os devidos porquês. Né? Por que a gente vai fazer isso? Por que isso está sendo realizado dessa maneira? E por aí vai. Para a gente daí estabelecer os comos e os o quês. Certo. A gente tem que ter essa concatenação de raciocínio para estruturar essa narrativa com coerência. Porque senão realmente a gente não sai do lugar, a gente fica rodando e não conversa com as pessoas. Então, além de fazer definição de objetivo e fazer as perguntas certas, é envolver as pessoas no processo. Para que tenha essa conexão de fato e não venha de cima para baixo um comando e fale assim, a gente vai fazer assim, né? Eu vou nesse sentido e não vou olhar o que está acontecendo no mercado. E depois disso, revisões constantes acompanhando com as pessoas. Na sua área, aí eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Na área de gestão comercial, por exemplo, como é que você percebe a questão do planejamento comercial? Ele existe, ele é feito, é uma praxe, é comum, é utilizado? Conta pra gente. Cara, ele é feito sim, claro que nós sempre vamos ter exceções, né, DJ? Tem empresas que fazem e seguem, tem empresas que fazem e não seguem, e tem empresas que não fazem absolutamente nada e trabalham com aquela metodologia que eu sempre questiono muito, que é assim, né? Eu vou sair para caçar, mas eu não sei exatamente o que eu estou caçando, mas eu também não sei se eu estou levando o armamento correto. Mas vamos lá, eu acho que um ponto crucial quando a gente fala de planejamento para a área comercial, e eu acredito que esse seja um ponto que muitas empresas acabam deixando passar batido, e por isso que às vezes alguns planejamentos na área comercial acabam não sendo efetivos, que é o fato da gente sentar numa mesa, né, numa sala, que nós estamos agora aqui fazendo a gravação, a gente senta na sala, reúne executivos e pessoas que estão diretamente correlacionadas com o border de decisão da empresa, está tudo certo, mas a gente dificilmente, na hora do planejamento comercial, a gente traz o cara que está cheirando o mercado. Ou seja, a gente não traz o cara do front. E esse é um erro porque muitas vezes está tudo certo, essa turma aqui já caçou e caçou muito bem, mas está meio que aposentada no ato de caçar. E aí eu não trago o caçador do momento que está ali acompanhando a realidade do mercado e na hora de estabelecer, por exemplo, clientes-alvo para o próximo ano. A gente ainda está preso, de repente, a um conceito ou a um cliente que foi durante muitos anos muito importante ou muito grande e que vem num processo de, sei lá, de decadência ou perdendo força
E eu não estou perguntando para a equipe. Então, acho que esse é um ponto crucial, né? Você trazer as pessoas que estão vivendo o mercado para auxiliar no planejamento. Eu sei que muitas vezes se fala, porra, mas eu não posso trazer um representante, não posso trazer um vendedor para participar do planejamento, porque a visão do cara, às vezes, ela é distorcida, ela é míope, ou ela é muito fundamentada na própria realidade. Mas, cara, eu acho que ouvir essa base é fundamental para a construção, nem que eu traga representantes distintos de, vamos dizer assim, áreas diferentes do país. Nós temos um país continental, você sabe disso, eu sei, todo mundo aí sabe. Então, assim, é muito diferente. Eu sei que pode parecer a falar mais do mesmo, mas é muito diferente a realidade que nós vivemos aqui no Sul com a realidade que é vivida no Nordeste, ou que é vivida no Norte, ou até mesmo no Centro-Oeste. Os Brasis, né? São Exato, vários Brasis. Cara. Pô, eu que acabo viajando todo o território nacional por conta dos clientes que tenho, não dá para o mesmo planejamento que é feito para você performar entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu implementar ele, quando a gente fala muito mais de um plano tático do que um plano estratégico, Sim. obviamente, né? Eu implementar ele, sei lá, na região norte do Brasil. Então, tanto é quando a gente fala, por exemplo, de têxtil, né, de pessoal de confecção, quando eu ajudo no processo de planejamento de algumas empresas na área comercial, a gente tem casos de, essa coleção aqui a gente nem vai mandar para a região norte do Brasil. Não é porque ela não tá boa, é porque é uma coleção inverno pesado e que o cara não tem esse frio lá, né? Como é que eu vou estabelecer uma meta para um representante vender R$1 milhão numa região onde a temperatura média é 35 graus Sim. de inverno, né? Então vamos dizer assim, não tem muita lógica. Mas tem... Cara, então essa adequação, esse ajuste, ela é fundamental. Entendo que o planejamento é feito por algumas empresas, mas ainda aquilo que você falou antes é fato, assim. A gente tem uma característica que é muito típica do brasileiro e ela aparece, eu acho que mais presente no comercial do que no próprio marketing, que é assim, cara, eu saio para caçar e vamos ver no que dá. Então, e isso é muito problemático hoje, porque deveria estar contemplado no meu planejamento comercial o meu custo da venda. E nem sempre é feito, cara. Então o que acontece? Mas eu vendi R$1 milhão, beleza, mas quanto custou vender esse R$1 milhão? Exatamente. Sabe? O que a gente chama nas startups, o CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Exato, cara. A taxa de conversão, eu visitei 10 clientes, vendi bem para um, ok, mas será que eu tinha que ter visitado esses 10 da forma com que eu fui? Eu posso ir nos 10 clientes, não tem problema nenhum, mas eu tenho que ir no momento certo. Essa preparação, que tem a ver com planejamento também, eu falo muito isso para times de vendas, assim, cara, planeja a sua semana, porque as pessoas pensam em planejamento só num negócio grandão, né? Assim, tipo, planejamento estratégico e tal, mas pode ser um planejamento simples, vou planejar minha semana, hoje é domingo, hoje é sábado, estou aqui sentado, estou tomando meu café, estou tomando minha cerveja, meu vinho, vou fazer o planejamento da semana. Quem eu vou na próxima semana? Eu vou em fulano, Beltrano, Ciclano. Cara, será que faz sentido eu ir nesse cara? Deixa eu dar uma olhada aqui no perfil dele no Instagram, deixa eu dar uma olhada na empresa dele, como é que tá no LinkedIn, vou telefonar pro DJ, vou perguntar se ele sabe quem é esse cliente, o que ele me fala desse cliente. Isso faz parte de um planejamento, é como se eu tivesse medido a temperatura, sim, sabe? E aí o DJ me diz, não, Roberto, mas por que você vai sair de Blumenau e vai até o sul do estado, Criciúma, 4 horas e meia de viagem, 5 horas de viagem, se o cara ali tá mal, cara, eu tive lá semana passada, o cara não tá bem, eu acho que ele tá mais para fechado, porra, já mudo a minha estratégia. Mas não, eu ainda encontro muito profissional da área comercial, talvez no marketing não seja isso, que o cara pega o carro e sai, e aí o custo da venda dele é muito elevado, ele não entende porque no meio do mês, principalmente os representantes comerciais, me desculpem falar isso neste momento, o cara não tem mais grana para continuar viajando, bicho. No meio do mês o cara já está fazendo água e aí ele está desesperado. E aí quando a gente liga, seja o consultor, o estrategista, ou o gerente, ou o diretor comercial, diz para ele, fulano, queria que você fosse em tal lugar. Pô, mas eu acho que não dá, o cara lá não está atendendo ninguém. Não é que o cara não está atendendo ninguém, é que ele não tem dinheiro para viajar mais. Ele saiu fazendo e acabou não se organizando. Eu acredito muito nisso, nessa integração inclusive das áreas, né? A gente tem que ter isso conversado. Quando você estrutura uma política comercial, como é que o marketing vai dar suporte para isso? Quando a gente monta, e eu monto planejamento, na minha empresa a gente monta planejamento para clientes, por exemplo, de moda, sim, a gente conversa com o representante, porque eu tenho que saber qual é a demanda, né, eu preciso saber qual é o material que está funcionando, qual é a estratégia que está, qual é o teu processo de venda, como é que isso está acontecendo, como é que a gente replica as melhores práticas e traz isso como informações para o marketing dar suporte. E isso tem que ser planejado ao longo do tempo.
Além disso, o que você falou ali de dividir no planejamento comercial em espaços menores de tempo é fundamental. Um grande plano estratégico é composto de pequenos planos de ação. Perfeito. Né? E assim você consegue acompanhar, monitorar, o gestor consegue ver o resultado, consegue falar, inclusive, olha, tivemos uma demanda aqui interessante, vamos trabalhar isso? Olha, esse cliente aqui propôs uma solução bacana. Que são os ajustes, os microajustes. A gente faz isso no planejamento de marketing com alocação de verba para eventualidades. Né? Então você tem que ter uma margem para trabalhar ao longo do tempo com essas possibilidades. Mas, em contrapartida, a gente tem que ter um eixo norteador bem sólido para trabalhar isso. No caso de uma empresa de moda, seja ela tendo 2 coleções por ano, 3 coleções ou 4 coleções por ano, você cria ciclos de contato com o mercado. Perfeito. Em que o representante, se a gente tem esse canal, ou outros canais, e hoje está em voga, como é que eu vou integrar os canais digitais, o canal B2B, com a atuação do representante? Como é que esse representante vai ser alimentado de informação? Como que o lojista vai chegar? Como a informação vai chegar no lojista? Só quando o representante chegar lá, a gente vai ter outros meios de trazer essa informação. Isso tem que estar estruturado, porque aí vira um lava e repete, né? A gente cria um ciclo contínuo que ajuda a gerar valor e construir os relacionamentos, fortalecer a relação de cliente com a empresa, né, com a marca. Tem um negócio bem interessante que você acabou de falar que me trouxe aí um ponto que eu acho que cabe a gente destacar. Essa questão de analisar o resultado na medida que a gente avança no planejamento, eu considero primordial. E eu percebo, quando eu falo da área comercial, que é a área que eu atuo, que muitos não fazem isso. Então o indivíduo espera muito tempo para medir a performance. O que acontece? É como se eu fosse correr, né, uma maratona, e eu só vou olhar para o relógio, para o Garmin, para o cronômetro, quando eu estou lá no quilômetro 30, ou no 34, 32, que é o famoso The Wall, né, que é onde separa-se os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. Né? Então, se eu vou olhar só no 32, restam 10, e eu não vou consertar a minha prova quando faltarem 10 minutos. Você não sabe se está indo bem ou mal, você não sabe se está indo bem ou mal. Já foi, cara, já foi. Ali não tem mais o que fazer. Né? Claro, dá para dar uma melhorada, dá, mas eu não vou conseguir consertar tudo que eu não consegui fazer nos primeiros 32 com os últimos 10. É o que acontece na questão comercial. Então eu vejo que muitas vezes a empresa lança um produto e ela aguarda uma resposta de mercado ou até uma mensuração de performance muito demorada. E aí o que acontece? Aquilo já passaram-se 3 meses, 2 meses e ninguém mediu nada. Poderia ter descontinuado aquele produto, poderia ter feito um ajuste naquele produto ou serviço, poderia ter incrementado alguma coisa, poderia ter feito uma ação e a gente não fez absolutamente nada. E aí a gente depois descobre quando passou ou a coleção, ou o ciclo do produto, ou chegou no final do ano, ou no meio do ano a gente diz, pois aquele produto não decolou. Mas por que não decolou se o nosso concorrente conseguiu decolar? Mas talvez a ação foi muito mais rápida. Eu acho que esse é um ponto crucial. Eu lanço ou eu faço o planejamento e eu, no começo, principalmente no começo, eu acho que aí cabe para quem nos assiste nesse momento. Eu sei que a gente tem uma audiência com empresas e com pessoas que atuam em mercados de distintos tamanhos. A gente tem a audiência, a gente conhece a nossa audiência, parte da nossa audiência, a gente tem pessoas de empresas muito grandes, robustas, estruturadas, e a gente tem uma galera de empresas menores. E essas empresas menores não são menos importantes dentro do processo, mas eu acho que tanto a empresa grande quanto a empresa pequena, ela tem que ter essa percepção de que se eu consigo medir rapidamente, na largada, larguei, de novo, como se fosse uma corrida, e eu meço meu tempo no primeiro quilômetro, meço meu tempo no segundo quilômetro, meço o tempo no 5, aí eu vejo que eu estou mantendo um ritmo, um pace adequado, tá? Então ao invés de ficar medindo de quilômetro em quilômetro, eu vou espaçar e vou de 5 em 5, aí eu meço nos 10, meço nos 15, tá tudo equilibrado, pô, agora eu vou lá no 21, que é na metade da prova, eu vou medir de novo. Essa percepção, essa calibração, ela é fundamental, cara, e eu vejo que isso nem sempre acontece, até porque tem um fator interessante. Na área comercial, não sei como é no marketing, você pode me falar agora, eu vejo que são, assim, poucos os que gostam de fato de número. Eu sei que meus amigos aí da área comercial, alguns vão estar torcendo o nariz pela essa minha fala nesse momento, mas eu vejo que quando eu começo com estatística,
Aí entra o lado de engenheiro, começa a calcular e tal. Tem muita gente que não gosta, porque o negócio do cara é transpirar, bicho. Sabe aquela coisa assim, ó, vou lá e cara, dá a mala aí que eu vendo. Eu vendo qualquer coisa. Não é isso, meu. Vamos primeiro fazer algumas contas para entender. Então, essa falta de hábito, coisa que o americano tem, cara, isso é na veia do americano, né? Quando você olha o americano, o moleque tem 5 anos de idade, já sabe os dados de performance estatístico do moleque no basquete ou no futebol americano com 5 anos de idade, já sabem se ele vai servir para alguma coisa lá na frente ou se vai ser um mediano. A gente tá com o cara vendendo há 5 anos na nossa empresa e a gente não tem o score desse cara, a gente não tem os dados estatísticos do cara e dizer assim, ó, no primeiro ano ele vendeu tanto, no segundo ele vendeu tanto, ele não cresceu de um ano para o outro. Não, e até plotando ao longo do tempo, a curva de venda dele, ela se comporta assim, né, que poderia ser uma informação. Exato, e a gente diz assim, olha, esse é um cara mediano, é um cara de 300 mil reais por coleção, beleza, é interessante pra gente, é beleza tal, mas não vamos botar uma meta de 1 milhão porque ele historicamente nunca passou dos 300 conto. E aí a gente vai meio que, nesse processo, alguns gestores da área comercial, eles vão meio que no voo cego, eles olham a região, olham o potencial da região, sabe, faz uma análise muito, que no meu entendimento é superficial, eu olho a região, o potencial da região e digo, olha, a gente quer 20% de market share, ou 10% de market share, então o DJ é o seguinte, a tua meta é 2 milhões de reais. Mas o DJ, no melhor momento da vida dele, aonde ele estava melhor posicionado, o máximo que ele vendeu foi 200 conto. É que nem dizer assim, olha pro Roberto, o Roberto tem 51 anos de idade, já fez 7 maratonas, diz assim, olha, o tempo que você deveria fazer é 2 horas e 10 numa maratona. Nunca vai acontecer, porque o recorde mundial é 2 horas e 1. Então não existe essa possibilidade. Então é inconcebível quando os caras fazem esse tipo de planejamento, que é um planejamento feito assim, bota o dedo na boca e percebo se tem ou não vento, sabe? Sim, e essa questão dos números é super importante na parte de marketing, quando a gente pensa, né, busca estruturar isso. Tem uma disciplina de marketing que é a inteligência de mercado, que pode ajudar muito no processo, né, e pesquisa também, e vários tipos de pesquisa. A própria pesquisa com os representantes, que estão lá com o dedo no pulso do mercado, a pesquisa com o lojista, a pesquisa com o time de linha de frente, os vendedores, para alinhar isso e ver como que a gente pode ir atendendo ao longo do tempo. E outra, o marketing tem que ser entendido como uma área de suporte para ser mais do que fazer peças criativas publicitárias, mas como um instrumento estratégico para avaliação de potencial de mercado e trabalhar junto com o comercial para estruturar esses planos e a gestão do plano, que aí em inglês fica mais fácil de entender, que é a diferença de plan, que é o plano, para planning, que é o processo contínuo de planejamento. DJ, tem uma coisa que me ocorre, eu tenho uma dúvida com relação a isso, acho que você pode me ajudar e ajudar quem nos assiste nesse momento. No seu conceito, né, já que você é um cara especialista na questão de marketing, de brand e tudo mais, o digital, né, as ferramentas hoje disponíveis dentro do digital, elas podem ajudar no processo de planejamento, ou seja, no favorecimento e até mesmo vamos dizer assim, na criação de um hábito de planejar, já que é tão complexo assim planejar, porque parece tão difícil, tão sabe, assustador? Bom, tem várias ferramentas que podem ser usadas nesse processo. Os ERPs normalmente têm módulos de gestão comercial em que você consegue fazer esse tipo de acompanhamento ao longo do tempo, mas eu acredito que ainda na área específica de marketing a gente precisa usar ferramentas diferentes. Tem tanto aproveitar os sistemas, e eu tenho falado sobre isso, o CRM, né? Eu ia falar disso. Gestão do relacionamento com o cliente. Perfeito. O CRM bem usado, ele é uma ferramenta tanto de marketing quanto do comercial. Ele dá sustentação para as estratégias dos dois. O que acontece muitas vezes é que o CRM é utilizado só na fase de captação de clientes. E a gente acaba esquecendo de fazer a manutenção, a fidelização, né, e a reativação de clientes, muitas vezes. Além disso, a gente tem ferramentas de comunicação digital, o exemplo é HubSpot e RD Station, que podem ser utilizadas ao longo do tempo de uma forma planejada, inclusive integrando com as ações comerciais. Cada vez mais está diminuindo a distância entre a comunicação e o fechamento do negócio. Outro aspecto interessante é o comercial
os representantes, o time de vendas, não ter medo das ferramentas digitais. A gente teve uma fase inicial, há, sei lá, 10 anos atrás, em que muitos donos de empresa queriam implantar sistemas digitais para se livrarem dos representantes. Hoje a gente já está num outro nível de entendimento dessa realidade, em que tem que ter um sistema híbrido, palavra da moda, em que tem sinergia entre as áreas. O representante, na verdade, consegue escalar o potencial de venda deles quando ele está sustentado e apoiado na retaguarda com ferramentas, tecnologias de sistematizar processos, de automatizar contato, com réguas de relacionamento, né, com jornada do cliente estruturada, em que ele consegue passar a ter uma abordagem mais consultiva, por exemplo. Sim. E aí a gente muda o foco de ser a pessoa da infantaria que sai correndo e atirando para tudo que é lado, e tem uma abordagem mais consultiva, mais estruturada, de construção de relacionamento, fazendo de fato a gestão do relacionamento com o cliente, utilizando ferramentas tecnológicas que fazem sentido. E a minha primeira experiência com marketing de relacionamento foi em 2001, em que eu ajudei a fundar uma das primeiras agências de marketing de relacionamento do Brasil. E eu brinco que era o marketing de relacionamento da pedra lascada, porque a gente trabalhava com... Sim, claro. Por exemplo, isso em São Paulo era sócio da agência, a gente atendia a Telemig Celular e a Amazônia Celular. A gente fazia campanhas de mala direta com 20 públicos diferentes, 20 clusters. E isso era feito na mão. Né? Hoje, meu Deus, hoje você consegue se comunicar com essas pessoas via WhatsApp, tem um histórico de comunicação, via e-mail, você sabe qual é a mídia que ele está impactado, tudo dá para conectar. E isso dá subsídio para o representante, para ele saber qual é o momento de compra desse cliente, por exemplo, qual é a abordagem mais adequada. Quanto mais sofisticado o modelo e a integração das ferramentas, mais a gente vai conseguir fazer isso. E no futuro muito próximo a gente vai conseguir jogar machine learning ou inteligências artificiais nesse processo para ajudar ainda mais a orientar, para que o representante, a força de vendas lá de linha de frente, tenha subsídio para melhorar o seu processo. Não existe mais aquela história de eu quero substituir o representante, eu quero potencializar o representante, quero potencializar o canal de venda, eu quero escalar o impacto que ele tem e a capacidade de gerar. E aí a gente consegue saltar de 30 clientes para 300 clientes, por exemplo, atendidos. E aí ele consegue saltar de 200 mil para 2 milhões. Né? Mas isso é todo um processo que inclusive tem que ser planejado, conectando, e a gente falou no começo que as áreas não se conversam. Né? Aí o marketing e o comercial tem que estruturar, por exemplo, treinamentos e capacitações para essas pessoas e também fazer a gestão do relacionamento do time, no nível do aprendizado, do engajamento, do envolvimento no processo e da entrega de resultado. É bem legal o que você falou, tem alguns pontos que eu gostaria de enaltecer ainda mais. Primeiro, essa questão do uso do CRM como uma metodologia, uma ferramenta para facilitar o processo de planejamento. Concordo 100% com você, cara. Eu acho que o CRM tem um potencial incrível e que é subexplorado pelas empresas. São poucas as que usam, e as que usam utilizam realmente ele muito mais para a entrada do funil, ali onde pega o lead e tenta transformar isso em um cliente, e depois abandona. E não utiliza realmente como pode ser utilizado. Segundo outro ponto que foi muito importante que você destacou, essa questão da gente municiar a força de vendas para que ela vá muito mais, vamos dizer assim, amparada para o mercado e com muito mais potencial de performar. O representante, ou o vendedor, ou o consultor de vendas, enfim, chame do que você acha mais adequado, que entende a importância dele se adequar no uso de ferramentas tecnológicas e digitais para fazer o trabalho dele. Ele ganha tempo, ele economiza, ele é muito mais assertivo e mais. Quando ele sai de casa, ele sai para fazer o que é o motivo pelo qual as empresas o contratam, para vender. E não necessariamente para fazer uma série de outras coisas, até mesmo o próprio relacionamento, não que ele não deva fazer o relacionamento presencial, ele pode e deve fazê-lo, mas não só. Ele pode fazer uma parte desse relacionamento de uma maneira à distância,
com o cliente, porque o cliente dele, porque ele ganha tempo e o cliente ganha tempo nesse sentido. Então, quando esse profissional, essa força de vendas entender que a tecnologia, primeiro, está ali para ajudar ele, que ele precisa subir de nível, né? É aquela história assim, eu fui bem até agora, ok, tá tudo certo, só que o desafio agora é um pouquinho diferente. E para eu ir para essa nova fase, eu preciso me capacitar um pouco mais. E aí quando ele domina isso, ele vai fazer o planejamento, que é o motivo da nossa conversa, antes de sair de casa. Sim. Ele vai planejar a rota, ele vai planejar as visitas, ele vai fazer o contato prévio com esse cliente, até para entender pela resposta do cliente se o cliente está no momento de compra. Porque isso é crucial, cara. Você pode me atender na tua empresa, mas não querer comprar, Sim. porque você não está no momento de compra. E eu estou forçando uma porta no momento inadequado. Se eu sei usar o CRM com habilidade, se eu sei usar essas tecnologias com habilidade, se eu consigo fazer um planejamento prévio, eu só vou realmente bater na porta do DJ na hora que ele quer de fato me receber, e tem que ser no momento certo, porque não pode ser depois que você comprou, e não pode ser muito antes do momento de você comprar. Então, tudo isso pode ser obtido com um bom planejamento, com uma boa estratégia, com um bom entendimento. Então, assim, eu acho que a nossa conversa foi muito produtiva, porque eu acho que quem nos assiste nesse momento vai sair daqui, pelo menos desse episódio, ciente de que planejar é muito importante. Independente da área que estejamos falando, se nós estamos falando de marketing, se nós estamos falando da área comercial, se nós estamos falando da área financeira. A gente tem os nossos planejamentos estratégicos, que é aquele que englobam o todo da companhia, da empresa, e nós vamos ter os planos táticos que são feitos para cada área. Mas mais importante do que ter um planejamento bem construído, isso foi falado pelo DJ, foi falado por mim, é você revisitar esse planejamento, ajustar, né, o que foi feito de acordo com o momento de mercado, porque felizmente o mercado é dinâmico. Algumas pessoas não gostam disso, acham, não, porra, mas ele é muito dinâmico, rápido demais. Mas é bom que ele seja dinâmico, porque senão não haveriam as mudanças necessárias para a gente poder, de fato, performar. Então ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, eu sempre falo para vendedores, né? Ah, mas eu fui lá nesse cliente já, Roberto, ele disse que não quer comprar. Eu sempre falo, ele disse não hoje. Hoje é não. Amanhã talvez seja assim. Por isso que é bom que seja dinâmico. Então, cara, eu só vou aumentar o espaçamento da próxima visita. A próxima visita, ao invés de eu visitar ele mês que vem, vamos deixar para daqui a 6 meses. E planejar quais impactos, quais pontos de contato a gente pode ter com esse cliente para que ele esteja pronto da próxima vez, já esteja informado, sabe o que é, e você valoriza o tempo de relacionamento, na verdade, fortalece o relacionamento. A gente tem que ter isso muito em mente, né? Além do alinhamento entre o estratégico, o marketing e o comercial no nível do planejamento, a gente tem esse aspecto humano bem estruturado. A gente falou de tecnologia, de digital. Tecnologia por si só não resolve nada. A empresa pode ter o melhor CRM do mundo, segundo pelas métricas de desempenho, mas se a pessoa usar o CRM só para captar cliente e depois abandona, a gente fica para trás, a gente perde tempo, a gente perde venda, a gente perde resultado e perde clientes. Então, é importante ter esse alinhamento e colocando a pessoa no centro de tudo, e o planejamento vira uma ferramenta para a gente se conectar com as pessoas ao longo do tempo e cada vez mais. Maravilha. Bom, sempre muito bom esse bate-papo. Eu acho que ficou aí o alerta para você que nos assiste de praticar o hábito do planejamento. Sejam coisas pequenas, que você vai planejar a sua semana, né, lá no final de semana, no sábado e no domingo, ou seja, planejamentos um pouco maiores, de 3 meses, de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 5 anos, enfim, mas não tenha o mau hábito de não planejar. Eu acho que esse é o ponto crucial. Eu acho que o planejamento é essencial, até de uma viagem, né, para que você tenha sucesso. Então, DJ, obrigado pelo papo. Você que acompanha aqui o Novo Hunter, por favor, continue acompanhando, continue seguindo o nosso podcast, nosso canal lá no YouTube. E se você puder, inclusive, divulgar o trabalho que a gente vem fazendo, é uma satisfação para a gente, porque a gente quer sempre trazer temas que sejam relevantes, sempre trazer profissionais para serem entrevistados aqui que possam contribuir com o seu desenvolvimento e com o nosso desenvolvimento. Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação.
Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.